Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Bem-vindos na nossa aula de hoje. Mais uma semana que nós iniciamos com a graça de Deus, mais um bimestre, na verdade, que nós estamos iniciando ainda com as nossas aulas remotas, mas nós somos gratos a Deus porque estamos bem, estamos aqui com saúde e podemos continuar nessa missão que é de agregar conhecimentos, de compreender novos conteúdos, de construir a nossa escada de saberes. E para isso, graças a Deus, estamos aqui. Como vocês podem ver, na capa da nossa videoaula de hoje, o nosso conteúdo será o papel textual dos complementos nominais. E vocês encontram esse conteúdo na página 162. Nós deveríamos já estar no capítulo 5, então essa semana será para que a gente finalize os conteúdos ainda do capítulo 4, para que a gente possa acompanhar corretamente os conteúdos que estão destinados ao terceiro bimestre, que é o capítulo 5 e o capítulo 6 do nosso livro, ok? Então peguem os livros e abram na página 162. Bom, gente, aqui nós iremos começar analisando o tópico da análise linguística e ele nos traz uma tirinha. E a tirinha diz o seguinte: Luzia, meu pai não soube me dar uma explicação sobre como os bebês nascem. Seu pai saca alguma coisa de computador? Nada. Vocês têm internet banda larga? Não. Por quê? Por isso ele não soube te explicar. Se liga, Luísa, os bebês devem ser baixados da internet. Na página 163, nós vamos encontrar algumas questões voltadas para essa tirinha. Eu vou fazer a resolução delas agora, gente. Não precisa vocês copiarem no caderno, tá? Porque são questões interpretativas, estão diretamente ligados, ou no caso ligadas, ao que nós lemos na tirinha da página anterior. Então, primeira questão. O que a Luísa quer saber? Qual que é o questionamento principal aqui da tirinha? Ela quer saber como que os bebês nascem, né? Segunda questão. O que Luzia responde para solucionar a dúvida da amiga? Ela responde que os bebês devem ser baixados da internet. Lógico, tudo você encontra na internet. A internet é um grande portal de informações para tirar enormes dúvidas. Então, se os bebês são um grande mistério assim para elas, então é possível encontrá-los na internet, né? Foi essa a concepção que ela teve. Terceira, Luzia tem certeza sobre a sua resposta? Não. Ela chega a mencionar que os bebês devem ser baixados da internet. Isso significa que ela não tem certeza, não é preciso. Quarta, que palavras justificam sua resposta do item acima? Exatamente a oração que está lá no terceiro quadrinho da tirinha. Devem ser baixados. Quando ela diz devem, ela está supondo que isso pode acontecer, não é uma certeza. Quinta questão. A intenção do autor da tira foi produzir humor a partir de uma situação inexplicada. Explique. O pai de Luísa não soube lhe explicar como os bebês nascem, porque provavelmente achou que ela seria incapaz de entender a sua explicação. Explicar para ela que o bebê é gerado, no ventre da mãe e de lá ele vem ao mundo. No entanto, pelo seu conhecimento em informática, ela parece saber muito mais do que ele pensa, E a nossa sexta questão. No primeiro balão, o nome explicação tem sentido completo? Lá no primeiro balão, gente, vamos retornar. Luzia, meu pai não soube me dar uma explicação, e aí termina sobre como os bebês nascem. Se nós fizéssemos a leitura e parássemos aqui na palavra explicação. Luzia, meu pai não soube me dar uma explicação. Você ia se questionar uma explicação sobre o quê? Então, significa que esse termo explicação sozinho não tem sentido completo. Ele precisou
do complemento sobre como os bebês nascem, certo, gente? Seguindo na página 163, nós temos esse texto de apoio antes de chegarmos nos exemplos que estão no final da página, que ele diz o seguinte: como vimos na primeira parte desse capítulo, em algumas situações, substantivos, adjetivos e advérbios exercem uma predicação, isto é, são palavras transitivas e, portanto, exigem termos que funcionem como complementos. Significa, gente, que essas palavras não têm sentido atuando sozinhas na oração. É como a gente acabou de ver no exemplo da tirinha, a palavra explicação. Luzia, meu pai não soube me dar uma explicação. Eu paro aí em explicação. Explicação é um substantivo. Mas se eu digo só isso, se eu paro aí na explicação, você não vai entender que tipo de explicação a personagem queria. Então, essa palavra, mesmo sendo um substantivo, ela nesse contexto não tem sentido completo e ela precisa de um termo que complete o seu sentido. Como completam o sentido dos nomes, esses termos vão receber o nome de complementos nominais. Lembra que a gente estuda que existem dois grandes grupos de palavras, né? Os nomes e os verbos. E quando a gente começa a estudar predicação, que é essa função que as palavras geralmente têm de terem, na verdade, o seu sentido completo por outros termos, por outras expressões, a gente começa estudando a predicação dos verbos. Então, a gente vê que tem verbos transitivos, verbos intransitivos, bitransitivos. Aqui é a mesma lógica, gente. Assim como existem os verbos que precisam de complemento, sentido completo, também existem o grupo dos nomes, ou seja, substantivos, adjetivos, que também vão precisar de outras palavras para poder completar o seu sentido. Nos textos, os complementos nominais exercem uma função muito importante, que é isso que é o tema da nossa aula de hoje. Entender qual é o papel textual dos complementos nominais. Então, qual é a função deles dentro do texto? Eles podem retomar. Gente, retomar é quando você disse uma expressão e aí você vai voltar a essa expressão que já foi dita, né? Você vai fazer uma menção de algo que já foi falado. Eles podem retomar, resumir ou mesmo ampliar uma informação que foi passada anteriormente. Além disso, sua utilização pode indicar o posicionamento crítico do autor do texto. Para entender isso, analise as frases a seguir observando os complementos nominais destacados. Então, nós temos aqui no final da página, vou colocar aqui para vocês, 3 exemplos. E nesses 3 exemplos, nós temos os complementos destacados. Cada exemplo vai nos dar uma ideia diferente, dependendo do complemento nominal que estiver sendo adicionado naquele exemplo. Então vamos lá, gente. Primeiro exemplo. Os 2 homens foram presos quando planejavam um novo assalto. A prisão desses suspeitos repercutiu no bairro. Então aqui nós temos uma frase formada, né? Na verdade nós temos um período formado. E qual é o nosso complemento nominal? A expressão desses suspeitos. Guardem aí essa informação para a gente poder analisar os outros e depois fazer um comparativo. Segundo exemplo. Os 2 homens foram presos quando planejavam um novo assalto. A prisão desses marginais repercutiu no bairro. Olha como o tom mudou. No primeiro período, o primeiro exemplo que nós lemos, eles eram suspeitos, ou seja, o suspeito é aquela pessoa que pode ter cometido o crime, né? Nesse caso nós estamos falando sobre um crime que foi cometido, sobre um assalto. Então o suspeito ele pode ter sido o autor do crime, ele pode estar envolvido no crime ou não. Ele é suspeito, nós não temos uma afirmação, né, concreta de que ele realizou a ação. Na segunda oração, no segundo exemplo, nós já temos a expressão desses marginais. Olha como muda o cunho informativo.
Se na primeira eles só eram suspeitos, aqui na segunda eles são marginais, ou seja, eles já foram taxados como as pessoas que estão ali à margem da lei, como as pessoas que agiram de forma incorreta, né, mediante a sociedade. Então, aqui no segundo exemplo, eles já foram acusados diretamente, né, da prática delituosa que eles tiveram, e eles já estão sendo taxados como pessoas que estão à margem da lei, que estão fazendo as coisas erradas. Vejam, da primeira para a segunda oração, do primeiro para o segundo período, o sentido mudou completamente só por conta da mudança do complemento nominal, que foi adicionado após o substantivo prisão, certo? Vamos ver o terceiro. Os 2 homens foram presos quando planejavam um novo assalto. A prisão desses assaltantes de banco repercutiu no bairro. Olha, aqui eu tenho um acréscimo de informação. Até então nós não sabíamos quem foram ou quem são esses 2 homens. Sabíamos que eles foram presos quando planejavam um novo assalto, mas nós não tínhamos a informação de que eles eram assaltantes de banco. Então vejam, fez total diferença a informação do terceiro ponto. Então aqui nós temos complementos nominais que estão tanto na intenção de nos dar um retorno de um termo que foi citado anteriormente, como também, lá no terceiro exemplo, eles estão agregando, eles estão acrescentando uma informação que até então a gente não tinha conhecimento, que a gente não sabia. Então vejamos, gente, analisando os 3 períodos que nós lemos, o que a gente pode perceber? No primeiro período, o complemento desses suspeitos estava colocando uma informação que as pessoas supunham que estava correta, né? Você não tinha certeza que eles eram os assaltantes, eles estavam sendo suspeitos do assalto, né? Então eles podiam estar em fuga, ou então eles podiam ser pegos nas redondezas e aí levou a crer que eles tinham praticado determinado crime. Então o suspeito, ele não é o sujeito final ali do ato, digamos assim, né? Ele pode entrar ali, ele pode ter sido sim o mandante ou não. Então coloca aí em dúvida a participação deles, né, dentro desse crime. Na segunda oração, no segundo período, quando eu digo desses marginais, eu já estou afirmando que eles fizeram parte, ou então já estou afirmando que a conduta que eles praticaram está incorreta, né? Vai de encontro com os costumes, vai de encontro com as regras que a sociedade estabeleceu. Então, já estou apontando eles como as pessoas erradas na situação. E no terceiro exemplo, nós já temos especificamente o que foi que eles fizeram. Eu já tenho a tipificação do crime, o que foi que eles fizeram? Eles eram assaltantes de banco. Então, dependendo de cada um desses períodos, só o fato de ter mudado o complemento nominal já foi suficiente para mudar totalmente o sentido de cada um desses exemplos, simplesmente através do complemento nominal. Certo, gente? Então, antes de nós finalizarmos aqui a página 163, nós temos o box do Aprenda Mais. Eu sempre digo, não passem pelo box sem ler, sem ver as informações, porque sempre é importante. E aqui nesse box nós temos a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Vocês já estudaram esses 2 termos. E os 2 termos vêm ligados a nomes, né? Vêm ligados a substantivos. Então, realmente pode causar aí uma certa estranheza, pode colocar vocês em dúvida no momento de saber se é complemento nominal, se é adjunto adnominal. Então, eu trouxe para vocês, de forma exemplificada, 2 situações, onde a gente vai analisar e identificar se ali cabe um complemento nominal ou se ali cabe um adjunto adnominal. Então, primeira situação. O complemento nominal é um termo necessário, ou seja, ele é exigido para se compreender o período.
Ele faz parte da estrutura daquele período. Sem ele, o período todo perde o sentido. Então, primeira característica do complemento nominal, ele é necessário. Você não vai poder tirar o complemento nominal e continuar com o período fazendo sentido. Ou é uma coisa ou outra. Se tiver o complemento nominal, então você não vai poder tirar, tá? Exemplo, a tirinha que nós lemos na página 162. Depois do termo explicação, eu tenho um complemento nominal sobre como os bebês nascem. Se eu tiro esse complemento, o enunciado não faz sentido. Porque como que fica o enunciado? Luzia, meu pai não soube me dar uma explicação. E aí você vai se questionar, uma explicação sobre o quê? Então, o complemento nominal ele é necessário, você não pode retirar ele do período. Já o adjunto adnominal representa uma informação a mais que não é necessária para a estrutura do período. Então, no adjunto, você pode tanto permanecer com ele no enunciado como retirar. Não vai fazer diferença, porque ele não é estritamente necessário para entender o contexto. Segundo ponto de diferença, o complemento nominal pode se ligar a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Então, ele tem essas três classes de palavras que pode fazer ligação: substantivo, adjetivo ou advérbio. Enquanto que o adjunto adnominal só vai se ligar a um substantivo. Então, essa é uma informação também muito importante. O complemento se liga ao substantivo, ao adjetivo ou ao advérbio, enquanto que o adjunto adnominal só liga ao substantivo, só se liga ao substantivo. Ok, gente? Então, agora sim, nós finalizamos a nossa aula de hoje e vocês ficarão com a atividade para casa. A atividade, gente, é a prática linguística, que está na página 164, 165 e 166. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para a segunda questão. A segunda questão traz uma resenha do filme A Procura da Felicidade, que nós já utilizamos em nossas aulas de produção textual para trabalhar o gênero relato de experiência. Então vai ser bem fácil a segunda questão, porque vocês já tiveram contato com o filme, né? Já conhecem a história, alguns já até assistiram, então vai ficar bem fácil de fazer a resolução, né, da atividade. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom, gente? Bons estudos e até a nossa próxima aula.